Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o teu coração. Aqui estamos nós para mais uma palavra pastoral. Palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. E refletindo sobre o que falarmos nesse dia, Deus trouxe ao meu coração o texto de Mateus, no capítulo 14, no verso 22 em diante, que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O texto vai até o verso 33. É interessante que Jesus envia o povo, os seus discípulos, para o outro lado do rio, do mar da Galileia. Enquanto eles estão indo para o lugar onde Jesus mandou, vem uma grande tempestade sobre eles. A primeira coisa a destacar nesse momento é, mesmo quando Jesus nos envia, mesmo quando caminhamos pelos seus caminhos, existirão tempestades em nossa vida. Jesus os enviou, mas no meio do caminho houve tempestade. Então, mesmo caminhando com Cristo, estando em Cristo, vivendo nele, passaremos por momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, essa pandemia que está sendo apresentada. Uma outra coisa interessante nesse texto é que quando a tempestade estava lá instaurada, Jesus vem andando sobre o mar, eles ficam ali desesperados e Jesus chama Pedro. E Pedro, olhando para Jesus, começa a andar sobre as águas. No meio do vento, no meio das ondas, no meio da tempestade, Pedro, olhando para Jesus, continuava a caminhar sobre as águas. Mas chegou um momento que Pedro começou a perceber o vento, que Pedro começou a perceber as ondas e tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o que estava em volta. E quando isso aconteceu, Pedro começou a afundar. Ele começou a sucumbir porque estava com os olhos muito mais fixado nos problemas à sua volta do que a Jesus Cristo que estava diante dele. E talvez seja isso que estejamos vivendo hoje. Estejamos com os olhos muito mais fixados em meio às lutas, às dificuldades, às tragédias que estamos vivendo. E temos tirado o foco de Jesus Cristo. Temos tirado os nossos olhos dele, nós não temos caminhado em direção a ele. E aí está faltando a força, está faltando a esperança, está faltando a certeza de que nós vamos passar por isso. O interessante é que no final o texto diz que Jesus subiu no barco e a tempestade passou. Mas o que me chama mais a atenção não é a tempestade que passa, mas é a capacidade de andar em meio à tempestade. E é isso que Jesus faz. E o pedido dele nesse dia, o meu coração e o teu coração, é: continue andando e olhando para mim. Continue olhando para Jesus Cristo, porque ele tem cuidado da gente. E olhando para ele, virão os dias difíceis, virão as tempestades, virão momentos de dor, de angústia e de sofrimento, como o que estamos vivendo hoje. Mas não ficaremos parados, não seremos vencidos pelo medo, não seremos vencidos pela desesperança, porque olhando para Jesus Cristo, seguimos caminhando para frente, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da tua família, porque é tempo de cuidar.